Boa noite a todos. Inicialmente agradeço a comissão organizadora desse evento, na pessoa da professora Maria Silvia, pelo convite para que eu pudesse estar aqui hoje, compartilhando ideias com vocês. É para mim uma satisfação grande participar desse evento e sempre uma satisfação grande retornar ao Unesp de Marília, e já prometo que pensarei com carinho no seu convite. Realmente, eu tenho um carinho muito grande pela Unesp de Marília. Eu iniciei meu trabalho como professor de graduação aqui pela Unesp de Marília, depois iniciei como professor de pós-graduação também aqui. Então, eu estou inevitavelmente ligado à Unesp de Marília, e voltar a esta casa é sempre uma satisfação. Dentro do tema desta mesa, Perspectivas, Educação e Trabalho para o século XXI, eu defini como tema para a minha apresentação o seguinte: a riqueza universal como referência para as lutas da classe trabalhadora no século XXI nos campos do trabalho e da educação escolar. Na perspectiva de Marx, ou seja, na perspectiva comunista, a luta pela superação do capitalismo, eu entendo que possa ser entendida como um duplo processo. Em primeiro lugar, a luta pela superação do capitalismo é a luta pela libertação de toda a humanidade, todos os indivíduos, das relações capitalistas de produção. E, em segundo lugar, é a apropriação pela classe trabalhadora mundialmente unificada da totalidade das forças produtivas, ou, em outras palavras, da totalidade da riqueza material e intelectual. Já assinalo que, ao longo de toda a minha apresentação, farei referência à riqueza humana como sendo riqueza ao mesmo tempo material e intelectual. É importante frisar esse aspecto. Nesse sentido, a tese que aqui defenderei é a de que a universalidade historicamente determinada da riqueza material a tese que aqui defenderei é de que a universalidade historicamente determinada da riqueza material e intelectual, essa universalidade, seja a grande referência, seja o norte de todas as nossas ações nos campos do trabalho e da educação escolar neste século XXI. Quando eu falo nossas ações, estou me referindo às ações das pessoas e dos diversos tipos de coletivos, comprometidos com a superação da sociedade regida pelo capital. Então, estou defendendo que essa riqueza universal do gênero humano seja a grande referência para as nossas ações. A obra de Marx, desde os manuscritos econômico-filosóficos de 1844 até o Capital, passando pela ideologia alemã, pelos Grundrisse, entre outros trabalhos, apresenta uma clara e coerente análise do processo de desenvolvimento histórico humano, como um processo no qual a riqueza material e intelectual é ampliada por meio da exploração das classes dominadas, os escravos, os servos, os proletários. Na sociedade capitalista, essa contradição entre a ampliação da riqueza do gênero humano e o empobrecimento da vida dos indivíduos chega ao seu ponto extremo, tornando-se insuportável. A alienação no capitalismo não atinge apenas a atividade de trabalho em si mesma, a qual é opressiva, desumanizante e sem outro sentido para o trabalhador, além daquele dado pela venda de sua força de trabalho, recebendo em troca um salário que possibilita tão somente a reprodução da capacidade de trabalho.
atualmente tende a generalizar-se a situação que já existia à época de Marx e, momentaneamente, foi disfarçada pela curta e localizada existência do welfare state, isto é, a situação de grande penúria a que está submetida a maioria absoluta da humanidade. Essa situação, que já existia à época de Marx, agrava-se, acentua-se atualmente. Diante da situação de total expropriação da classe trabalhadora de todos os meios de existência, à exceção unicamente da própria força de trabalho, Marx não adotou a atitude tão comum atualmente de defender ações sociais paliativas, adaptadas às circunstâncias locais desta ou daquela comunidade, deste ou daquele grupo de, entre aspas, excluídos. Marx defendeu que a única forma possível de superação do grande distanciamento entre a vida dos indivíduos e a riqueza universal do gênero humano seria a apropriação dessa riqueza em sua totalidade pelo conjunto da classe trabalhadora. Ele não defendeu, portanto, essa apropriação pelas migalhas, essa apropriação apenas parcial, essa apropriação de maneira fragmentada. Ele defendeu a apropriação da totalidade dessa riqueza pelo conjunto da classe trabalhadora, mundialmente unificada. Em termos da riqueza intelectual propriamente dita, isto é, do conhecimento, a concepção de comunismo defendida por Marx não dá margem para nenhum tipo de relativismo cultural, de pedagogia multiculturalista, ou de desvalorização da ciência, como fazem os intelectuais pós-modernos. Marx escreveu em A Ideologia Alemã o seguinte, abre aspas, a riqueza real do indivíduo depende inteiramente da riqueza de suas relações reais. Apenas isso, observação, esse isso é, na sequência do que vinha antes, né? Isso significa a revolução comunista a partir do desenvolvimento mundial do mercado. Então, voltando. Apenas isso libertará os indivíduos das barreiras nacionais e locais. Os trará para a conexão prática com a produção, inclusive a produção intelectual de todo o mundo, e tornará possível a eles a aquisição da capacidade de usufruir dessa multilateral produção de todo o planeta. O próprio Marx pôs, entre parênteses, as obras humanas. Nesse sentido, se entendemos a educação escolar como formação humana, então, os conteúdos escolares, bem como os métodos de ensino e toda a organização do sistema escolar, desde a educação infantil, isto é, a pré-escola, até o ensino superior, tudo isso deve estar voltado para a reprodução da riqueza universal do gênero humano, para o estabelecimento de múltiplas e cada vez mais desenvolvidas relações entre essa riqueza e a formação dos indivíduos. Quão longe, porém, está a educação escolar brasileira dessa perspectiva? Quão pobre é nossa educação escolar quando a avaliamos não a partir da medida dada pelas demandas do cotidiano alienado de nossas vidas, ou a partir das demandas de um mercado de trabalho cada vez mais decidido a exigir do trabalhador a entrega irrestrita de suas energias físicas e psíquicas, sua saúde física e mental. Há anos venho afirmando que está em curso um acelerado e radical processo de esvaziamento da educação escolar brasileira. Não há mais conteúdos a serem ensinados, dizem, pois todo saber é relativo. A ciência é uma ilusão iluminista, ou pior ainda, positivista. O conhecimento objetivo não existe, e não existe uma cultura humana, mas sim infinitas culturas locais. Continuam nesse discurso afirmando que mesmo que existisse o conhecimento, este não deveria ser ensinado,
pois conhecimento não se transmite, mas sim se constrói, num processo cujo lema é aprender a aprender, ou, nos termos dos famosos 4 pilares da Unesco, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. Coerentemente com essa visão, argumentam os defensores da retórica educacional contemporânea que o professor também deve aprender a aprender, também deve construir o seu conhecimento, e os cursos de licenciatura são todos reformulados na lógica da pedagogia do professor reflexivo e da pedagogia das competências, a mesma que forneceu a retórica necessária ao esvaziamento do ensino médio destinado aos filhos da classe trabalhadora, submetendo-os a uma formação profissionalizante centrada no conceito de empregabilidade, que nada mais é do que a formação de um trabalhador disposto a se adaptar a qualquer tipo de trabalho para sobreviver. O discurso da qualificação que tenta justificar a empregabilidade é um disfarce para um processo de diminuição drástica do papel dos conteúdos científicos clássicos na formação do jovem do ensino médio. No campo do ensino fundamental, as coisas não são melhores. As pedagogias burguesas, supostamente progressistas, que tanto têm encantado a maior parte da esquerda educacional, tais como a escola nova, o construtivismo, a pedagogia dos projetos, etc., tornaram-se pedagogias oficiais e produziram uma escola repleta de atividades e vazia de conteúdos. Soma-se a isso a disseminação entre o professorado de um conjunto de preconceitos em relação às crianças e aos adolescentes da classe trabalhadora, como, por exemplo, os famosos problemas de aprendizagem, o suposto desinteresse pela escola, o alegado descaso da família, etc. O resultado não poderia ser outro. É a produção do analfabetismo e ignorância por parte da instituição que deveria difundir a cultura escrita para toda a sociedade. Há quem justifique isso, afirmando que o papel da escola, o papel social da escola, se um dia foi o de transmissão do conhecimento, hoje não mais o seria. Afirmam que hoje a escola teria por papel desenvolver a sociabilidade, entendida esta como desenvolvimento da capacidade de convivência mutuamente tolerante, a qual implica, é claro, a participação, entre aspas, construtiva na manutenção da ordem necessária à reprodução do capital. Do ponto de vista do trabalho, se adotarmos a referência da riqueza universal do gênero humano, nossa crítica às atuais propostas e políticas de formação do trabalhador terão que denunciar implacavelmente o esvaziamento a que o trabalhador é cada vez mais submetido. Por sua vez, essa crítica deve articular-se à crítica aos dois modelos ideais de trabalhador que estão nas extremidades opostas de uma série de formas mistas de trabalhador no capitalismo atual. Um desses modelos ideais é o trabalhador precarizado, com baixíssimo nível educacional, que realiza trabalhos rotinizados, mecânicos e muito desgastantes. No outro extremo, temos o trabalhador representativo da produção toyotista. Não sei se por cinismo ou se por ingenuidade, há quem considere o trabalhador do toyotismo um trabalhador não alienado, no qual teriam se desenvolvido inclusive as habilidades necessárias ao exercício de uma certa, entre aspas, cidadania crítica. Há também quem veja nesse trabalhador um representante da assim chamada sociedade do conhecimento. Precisamos criticar de forma radical essas ideias, mostrando que esse trabalhador é sim profundamente alienado da riqueza humana universal. O fato do processo de trabalho exigir desse indivíduo um grau relativamente, eu nem diria muito, mas relativamente mais elevado
de funcionamento de determinadas operações lógico-cognitivas não altera o fato de que toda sua atividade esteja voltada de forma particularmente intensa para a produção da mais-valia, isto é, para o enriquecimento do capital, e não para a concretização na vida desse indivíduo da riqueza material e intelectual do gênero humano. Nos Grundrisse, Marx afirmou que a riqueza produzida na sociedade capitalista deve ser despida de sua forma burguesa. E então, sendo essa riqueza despida de sua forma burguesa, ela revela-se como, em primeiro lugar, a universalidade das necessidades, capacidades, prazeres, forças produtivas, etc., dos indivíduos humanos. Em segundo lugar, essa riqueza revela-se como o pleno desenvolvimento do domínio humano das forças da natureza, incluindo-se a própria natureza humana. Em terceiro lugar, essa riqueza revela-se como a total explicitação das potencialidades criativas humanas, sem nenhum outro pressuposto que não seja o prévio desenvolvimento histórico. Em quarto lugar, essa riqueza manifesta-se como a transformação do desenvolvimento do gênero humano e do desenvolvimento do indivíduo em um fim em si mesmo, sem nenhum outro padrão de medida pré-estabelecido. E por fim, essa riqueza mostra-se, quando despida de sua forma burguesa, como a transformação da vida do indivíduo em um processo no qual ele produz a si mesmo como uma totalidade das forças humanas. Isso escreveu Marx nos Grundrisse, fazendo uma análise na qual ele criticava os autores que romanticamente postulavam ou sonhavam, aspiravam a um retorno às sociedades pré-capitalistas, porque nelas, supostamente, o indivíduo seria mais pleno. Nelas, supostamente, a produção não estaria voltada para si mesma. Nelas, supostamente, a produção não estaria voltada para a riqueza, a pura e simples produção da riqueza. E Marx disse, de fato, no capitalismo, a produção volta-se pura e simplesmente para a riqueza, pura e simplesmente para a ampliação do capital, pura e simplesmente para a produção de valor de troca. Nesse sentido, a produção na sociedade capitalista é alienada e alienante. Mas essa produção, dizia Marx, ela possibilitou ao ser humano a sua universalização. A universalização do mercado, a universalização do valor de troca, possibilitou ao ser humano, possibilitou à sociedade superar os limites das comunidades locais. E nisso Marx via um avanço irreversível para a humanidade. Marx jamais foi nostálgico em relação às comunidades locais. Ele via na universalização da riqueza humana um progresso, um avanço necessário. Só que, ao mesmo tempo, o seu profundo domínio da dialética lhe permitia ver que é na luta das contradições, é no enfrentamento das contradições próprias da realidade social capitalista que o movimento comunista pode avançar em relação à riqueza universal na sua forma burguesa e alcançar essa explicitação que eu acabei de descrever da riqueza humana, já então despida da sua forma burguesa. Marx não descreveu dessa forma a riqueza humana com a finalidade de expressar algo do tipo assim, uma esperança numa utopia. Ele descreveu as possibilidades reais criadas pela própria sociedade burguesa. Cabe aos trabalhadores do século XXI, entre os quais incluo a nós mesmos, os intelectuais assalariados, decidirem-se pela luta, pela apropriação mundial dessa riqueza ou
pela resignação diante da barbárie que se avulta perante os nossos olhos. Para escapar à armadilha pós-moderna contida na opção entre etnocentrismo ou relativismo cultural, é preciso adotar-se essa perspectiva da superação do capitalismo rumo a uma sociedade comunista, tal como ela foi concebida por Marx. Uma sociedade comunista deve ser uma sociedade superior ao capitalismo. Nada tem a ver com aquele comunismo que nós ouvimos falar hoje cedo, aquele comunismo franciscano, que é o comunismo da pobreza, que é o comunismo de um retorno idílico a uma suposta harmonia com a natureza e uma suposta vida simples e feliz. Pois bem, para Marx, uma sociedade comunista deve ser superior ao capitalismo e, para tanto, ela terá que incorporar tudo aquilo que, tendo sido produzido na sociedade capitalista, possa contribuir para o desenvolvimento do gênero humano, para o enriquecimento material e intelectual da vida de todos os seres humanos. A minha recusa radical do pensamento pós-moderno não decorre do fato dele ser um produto cultural da sociedade burguesa, mas sim do fato de se tratar de uma ideologia que, ao invés de valorizar aquilo que de humanizante a sociedade burguesa tenha produzido, se entrega de corpo e alma à celebração do irracionalismo, do ceticismo e do cinismo. Minha radical rejeição do pensamento pós-moderno visa, entre outras coisas, defender uma abordagem marxista que supere os limites do iluminismo sem negar o caráter emancipatório do conhecimento e da razão, que supere os limites da democracia burguesa sem negar a necessidade da política, que supere os limites da ciência posta a serviço do capital sem, entretanto, negar o caráter indispensável da ciência para o desenvolvimento humano, que supere a concepção burguesa de progresso social sem negar a possibilidade de fazer a sociedade progredir na direção de formas mais evoluídas da existência humana. Tudo isso se traduz, no que diz respeito ao campo educacional, na defesa de uma pedagogia marxista que supere a educação escolar em suas formas burguesas, sem, entretanto, negar a importância da transmissão pela escola dos conhecimentos mais desenvolvidos que já tenham sido produzidos pela humanidade. Notem que eu falo aqui de conhecimentos mais desenvolvidos, ou seja, não há margem para relativismo, não há margem para ficarmos em cima do muro em relação ao conhecimento produzido pela humanidade. Um dos desafios, ao mesmo tempo filosóficos e didáticos, no desenvolvimento dessa pedagogia marxista, e ressalto que o desenvolvimento de uma pedagogia marxista é uma questão essencial para o movimento comunista, para as lutas da classe trabalhadora, pois, em boa parte, as lutas da classe trabalhadora têm se fiado em pedagogias burguesas, em pedagogias supostamente progressistas, sem dar-se conta do estrago que essas pedagogias produzem nas lutas da classe trabalhadora, pois, como disse Gramsci, toda relação de hegemonia é uma relação pedagógica, e eu acrescentaria que se nós então formos ingênuos em relação às relações pedagógicas, também o seremos em termos das lutas políticas e ideológicas. Pois bem, um dos desafios na construção dessa pedagogia marxista, que eu entendo ser indispensável às lutas da classe trabalhadora e, em especial, ao movimento comunista, é o da análise da dialética entre a natureza contextual da produção do conhecimento e a validade universal, em maior ou menor grau, do conhecimento como um produto. A universalidade não implica, como alguns pensam,
a perda da historicidade do conhecimento. O conhecimento é universal enquanto tenha validade para toda a humanidade, mas deixa de ser tão logo venha a ser superado. Outro desafio filosófico e didático, eu diria ideológico e político, na construção de uma pedagogia marxista está na questão da objetividade do conhecimento, em especial do conhecimento científico. Frequentemente essa questão é mal interpretada, como se a objetividade implicasse que o conhecimento devesse liquidar de uma vez por todas qualquer nova indagação sobre a realidade conhecida. A objetividade do conhecimento, ela é alcançada por um processo histórico de contínua apropriação do objeto pelo pensamento. Como escreveu Lenin nos cadernos sobre a dialética de Hegel, abre aspas, o conhecimento é o processo pelo qual o pensamento se aproxima infinita e eternamente do objeto. O reflexo da natureza no pensamento humano deve ser compreendido não de maneira morta, não abstratamente, não sem movimento, não sem contradição, mas sim no processo eterno do movimento, do nascimento das contradições e da sua resolução. Fecha aspas, fim da citação. Um terceiro desafio filosófico, didático e político na construção de uma pedagogia marxista está na questão da dialética entre o abstrato e o concreto, ou melhor, no papel do abstrato como mediação do processo de apropriação do concreto pelo pensamento. Eu desenvolvi uma análise dessa questão num texto meu intitulado A Anatomia do Homem é a Chave da Anatomia do Macaco, a dialética em Vygotsky e em Marx e a questão do saber objetivo na educação escolar, texto esse que está publicado no livro Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões. Uma das críticas mais inconsistentes feitas aos conteúdos escolares por essas supostas pedagogias progressistas e inovadoras é a de que os conteúdos escolares seriam, em geral, abstratos, como se as abstrações fossem algo negativo, algo a ser evitado na formação e na vida das pessoas. A palavra abstração vem aí carregada de uma conotação negativa. Pois bem, a história da ciência, da arte e da filosofia é a maior prova da inconsistência dessa crítica. É por meio das abstrações que a humanidade conhece, explica e representa a realidade social e natural. Cito como exemplo a análise que Marx faz em O Capital da mercadoria, iniciando por um processo de máxima abstração, que é decompor o conceito de mercadoria em dois conceitos, o de valor de uso e o de valor de troca, e a partir dessa análise, Marx desvenda o segredo do fetichismo da mercadoria. Pois bem, sem essas abstrações, Marx não teria chegado à apreensão do concreto. Ou como disse o Karel Kozik, citando Marx, as pessoas no dia a dia utilizam-se normalmente do dinheiro, mas nem por isso elas sabem o que é o dinheiro. Elas utilizam-se empiricamente do dinheiro, mas lhes faltam as abstrações necessárias para compreenderem o que o dinheiro realmente é. E Marx explicou o que o dinheiro realmente é, utilizando-se das abstrações. Ao possibilitar aos alunos o acesso às abstrações científicas, artísticas e filosóficas, a escola permite que esses alunos dominem referências indispensáveis para a análise crítica do mundo no qual o aluno vive e da concepção de mundo que serve de mediadora em suas relações, quer dizer, as relações entre o indivíduo e o mundo. Para concluir, citarei um trecho
de uma reflexão registrada por Gramsci nos cadernos do cárcere sobre as relações entre filosofia e concepção de mundo. Eu creio não estar interpretando de maneira equivocada o pensamento gramsciano ao ver nessa passagem uma importante defesa da necessidade de elevação, por meio da educação, da concepção individual de mundo ao nível dos conhecimentos mais avançados e universais já alcançados pelo gênero humano, isto é, ao nível da riqueza do gênero, da riqueza universal do gênero humano. Gramsci escreveu o seguinte, abre aspas, quando a concepção de mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa. Nossa própria personalidade é compósita de uma maneira bizarra. Nela se encontram elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista, preconceitos de todas as fases históricas passadas, estreitamente localistas, e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente unificado. Criticar a própria concepção de mundo, portanto, significa torná-la unitária e coerente, e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído. Fecha aspas. Então eu penso que as nossas lutas nos campos do trabalho e da educação escolar no século XXI, se nós temos como compromisso a superação do capitalismo, ou seja, a construção de uma sociedade para além do capital, de uma sociedade comunista, nós deveremos ter como referência dessas nossas ações a riqueza universal que vem sendo historicamente construída pelo gênero humano. Nós não podemos abrir mão da meta de apropriação dessa riqueza por toda a classe trabalhadora. Apropriação dessa riqueza sem distinções de qualquer natureza. Essa riqueza deve deixar de ser propriedade privada, deve deixar de ser capital e deve tornar-se propriedade humana, propriedade da humanidade, propriedade de todos os seres humanos. Aí sim, nós estaremos realmente superando a alienação que domina as nossas vidas, a nossa atividade, a nossa mente e o nosso coração na sociedade capitalista. Obrigado.